Na vastidão verdejante que cobre o coração da América do Sul, a Colômbia se revela como um dos países mais biodiversos do planeta. Florestas tropicais densas, cordilheiras imponentes e rios caudalosos formam um mosaico de habitats que abrigam uma riqueza natural incomparável. Neste cenário exuberante, a vida pulsa em um ritmo próprio, e cada espécie desempenha um papel fundamental na manutenção do delicado equilíbrio ecológico. Este é o universo dos guardiões do equilíbrio natural, seres que silenciosamente sustentam a grandiosidade e a harmonia da Colômbia selvagem. Ao amanhecer, um manto de névoa cobre as copas das árvores da Amazônia colombiana. Os primeiros raios de sol filtram-se entre as folhas, despertando uma sinfonia de sons. O canto agudo dos pássaros, o rugido distante de um felino, o sussurrar do vento entre os galhos. A floresta, viva e pulsante, é o lar de milhares de espécies, muitas delas endêmicas, que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Entre elas destacam-se os macacos barrigudos, ágeis saltadores que percorrem as copas em busca de frutos, e as araras coloridas, que cruzam o céu em voos majestosos, espalhando sementes e promovendo a regeneração da mata. No solo úmido e fértil, insetos e pequenos mamíferos desempenham funções essenciais. Formigas cortadeiras transportam folhas para seus formigueiros subterrâneos, colaborando na decomposição da matéria orgânica e na aeração do solo. Preguiças movem-se lentamente entre os galhos, alimentando-se de folhas e contribuindo para o controle do crescimento das plantas. Jaguatiricas e onças pintadas patrulham silenciosamente o território, mantendo o equilíbrio entre predadores e presas. A Colômbia não é apenas floresta. Suas montanhas, os Andes, se erguem como colunas de pedra, dividindo o país em diferentes regiões ecológicas. Nas altitudes elevadas, onde o ar é rarefeito e o frio intenso, habita o urso de óculos, o único urso da América do Sul. Solitário e esquivo, ele percorre as encostas em busca de bromélias e frutos, desempenhando um papel vital na dispersão de sementes. Nas mesmas montanhas, o condor dos Andes, com suas asas imponentes, sobrevoa os vales em busca de carcaças, limpando o ambiente e evitando a propagação de doenças. Descendo pelas encostas, as águas dos rios alimentam os vastos pântanos e savanas dos llanos orientais. Nesta região, jacarés e capivaras dividem espaço com garças, lontras e uma infinidade de peixes. A vida aquática prospera graças ao ciclo das cheias e secas, que transforma a paisagem ao longo do ano. O boto cor-de-rosa, criatura lendária dos rios amazônicos, desliza silenciosamente sob a superfície, caçando peixes e encantando os habitantes locais com sua presença misteriosa. A costa caribenha da Colômbia revela outro espetáculo de biodiversidade. Manguezais, recifes de coral e praias intocadas abrigam tartarugas marinhas, caranguejos e uma miríade de aves migratórias. Neste ambiente, o caranguejo uçá cava tocas profundas, ajudando a oxigenar o solo e a manter a saúde dos manguezais. Tartarugas oliva retornam todos os anos para desovar nas mesmas praias em que nasceram, perpetuando um ciclo de vida milenar. Por trás de toda essa riqueza natural, atuam os verdadeiros guardiões do equilíbrio. Os povos indígenas e comunidades tradicionais, com um conhecimento ancestral sobre plantas, animais e ciclos naturais, eles vivem em harmonia com a floresta, extraindo dela apenas o necessário para sua sobrevivência. Seus rituais, mitos e práticas sustentáveis são fundamentais para a preservação dos ecossistemas. Líderes indígenas, como os do povo Tikuni dos Cog, alertam para a necessidade de proteger a natureza, não apenas como fonte de recursos, mas como um ser vivo, sagrado e interligado a todas as formas de existência. No entanto, a Colômbia selvagem enfrenta ameaças constantes. O avanço do desmatamento, a mineração ilegal, a caça predatória e as mudanças climáticas colocam em risco o futuro de inúmeras espécies e comunidades. A floresta, que durante séculos resistiu a invasões e conflitos, agora luta para sobreviver diante da pressão humana. Mas, em meio às adversidades, surgem histórias de esperança e resistência. Biólogos, ambientalistas e organizações locais unem forças para proteger áreas de grande importância ecológica, como o Parque Nacional Natural Serrania de Chiribiquete, reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade.
Projetos de conservação buscam reintroduzir espécies ameaçadas, restaurar habitats degradados e promover a educação ambiental. Nas escolas, crianças aprendem sobre a importância da biodiversidade e o papel de cada ser vivo na manutenção do equilíbrio natural. A ciência moderna, aliada ao conhecimento tradicional, revela segredos fascinantes sobre a fauna e flora colombianas. Pesquisadores estudam os comportamentos complexos das formigas, a comunicação dos golfinhos, a adaptação das plantas medicinais. Cada descoberta reforça a ideia de que tudo está interligado. A saúde das florestas depende dos rios, que dependem das montanhas, que dependem da vida que neles habita. A Colômbia selvagem é um convite à contemplação e ao respeito. Em suas paisagens, encontramos não apenas beleza, mas lições profundas sobre resiliência, cooperação e equilíbrio. Os guardiões naturais, sejam eles animais, plantas ou comunidades humanas, nos lembram que a sobrevivência de todos depende da harmonia entre as partes. Proteger esta riqueza é garantir um futuro para as próximas gerações, não só na Colômbia, mas em todo o planeta. Ao final do dia, quando o sol se põe atrás das montanhas e a floresta mergulha novamente na penumbra, a vida continua seu ciclo silencioso. Os sons da noite tomam conta do ar, grilos, sapos, corujas. Cada criatura, pequena ou grande, cumpre seu papel, tecendo a complexa rede da vida. E assim, a Colômbia selvagem permanece, vibrante e resiliente, um testemunho vivo do poder e da fragilidade da natureza. Que possamos aprender com esses guardiões, respeitar seus territórios e valorizar sua sabedoria. Porque no fim das contas, somos todos parte deste grande equilíbrio natural. E a sobrevivência da Colômbia selvagem é também a nossa própria sobrevivência. As florestas tropicais e seus protetores naturais. Nas profundezas verdes da Colômbia, existe um universo oculto onde cada batida de asa, cada movimento furtivo e cada sopro de vento contam uma história milenar. Aqui, a floresta tropical é muito mais do que um conjunto de árvores. Ela é um organismo vivo, um santuário pulsante de vida em que os verdadeiros guardiões do equilíbrio natural desempenham seus papéis silenciosos, mas fundamentais. A Amazônia colombiana, cobrindo cerca de 10% do território nacional, é uma joia rara de biodiversidade. Nela, árvores centenárias se elevam em direção ao céu, seus troncos cobertos de musgo, enquanto um emaranhado de cipós e bromélias cria corredores aéreos para criaturas ágeis e misteriosas. Entre os gigantes de madeira e rios de sombra, vivem os protetores naturais da floresta. Um deles é o jaguar, o maior felino das Américas. Reverenciado por culturas indígenas como símbolo de poder e sabedoria, o jaguar caminha como um fantasma dourado sobre a folhagem densa. Sua simples presença ajuda a manter o equilíbrio. Ao controlar a população de herbívoros, ele protege a regeneração das plantas e a diversidade dos ecossistemas. Quando um jaguar ruge na floresta, não é apenas um aviso, é um lembrete de que a vida continua seu ciclo ancestral. Nas copas altas, onde os primeiros raios de sol dançam entre folhas orvalhadas, araras azuis riscam o céu com seus gritos vibrantes. Suas cores intensas refletem a exuberância do ambiente que ajudam a preservar. As araras são dispersoras de sementes essenciais. Ao se alimentarem de frutos e voarem longas distâncias, renovam constantemente a floresta, garantindo que novas gerações de árvores surjam no coração da mata. Mais discretos, mas igualmente importantes, são os preguiças e os tamanduás-bandeira. O preguiça, movendo-se lentamente entre os galhos, carrega em seu pelo inteiro pequenos ecossistemas de algas e insetos. Já o tamanduá, com sua língua viscosa e hábitos noturnos, controla populações de cupins e formigas, protegendo árvores frágeis de infestações destrutivas. Abaixo, no chão fértil e escondido sob a cortina verde, os sapos coloridos cumprem seu papel vital. Alguns são tão pequenos que poderiam caber em uma moeda, mas suas funções são gigantescas. Controlam populações de insetos e, em muitos casos, são indicadores vivos da saúde ambiental. Um declínio no número de sapos pode significar um alerta silencioso de que algo está desequilibrado. Ainda mais sutis são os polinizadores, borboletas, abelhas sem ferrão e beija-flores minúsculos. Sem eles, milhares de espécies de plantas simplesmente desapareceriam. Cada batida de asas de um beija-flor
espalha pólen de flor em flor, costurando o destino das árvores e dos frutos que sustentam toda a cadeia alimentar da floresta. No entanto, estes guardiões naturais enfrentam hoje seus maiores desafios. A expansão das fronteiras agrícolas, o desmatamento ilegal e as mudanças climáticas ameaçam quebrar o delicado fio que sustenta esse sistema milenar. Onde as árvores caem e as águas secam, o silêncio substitui o canto das aves e o rugido dos felinos. E quando o equilíbrio é perdido, toda a vida sofre. Mas a esperança floresce entre aqueles que protegem essas terras ancestrais. Povos indígenas como os Ticuna, Huitoto e Cocama continuam a preservar práticas sustentáveis, transmitidas de geração em geração. Para eles, a floresta não é apenas um recurso, mas um espírito vivo que merece respeito e reverência. Nas histórias contadas ao redor do fogo, os animais não são apenas criaturas, são aliados, guias e ancestrais. Cientistas e ambientalistas também se unem aos protetores tradicionais. Em projetos de conservação espalhados pela Amazônia colombiana, novas gerações são educadas a cuidar dos rios, das árvores e das criaturas que mantêm o ciclo da vida pulsando. Assim, em cada salto do jaguar, em cada voo da arara e em cada batida de asas de um beija-flor, a floresta reafirma seu compromisso com a vida. Seus protetores naturais, silenciosos e incansáveis, continuam a vigiar o equilíbrio de um dos lugares mais mágicos da Terra. Enquanto houver quem escute o chamado da floresta, haverá esperança. E a história da vida selvagem da Colômbia continuará a ser contada, não em palavras, mas nos cantos, nos rugidos e nas batidas ritmadas do coração verde da Amazônia. Os Andes, terra de conexões sagradas. Elevando-se como a espinha dorsal do continente sul-americano, os Andes colombianos são mais do que uma cadeia de montanhas. São a morada dos deuses, o altar do vento e da pedra, onde a natureza e o espírito se entrelaçam de maneira ancestral. Nesta terra de extremos, onde o frio cortante da altitude se encontra com o calor vibrante dos vales, a vida encontrou formas únicas de resistir, florescer e se equilibrar em harmonia com a vastidão. A cada passo na altitude, a paisagem se transforma. Florestas úmidas dão lugar a pastagens douradas, que por sua vez cedem espaço a picos nevados que tocam o céu. Cada ecossistema é uma camada viva de história e adaptação. E em cada um deles vivem os guardiões naturais, criaturas que silenciosamente moldam o destino das montanhas. No topo das alturas, onde o ar é rarefeito e a respiração é difícil, o urso de óculos, também conhecido como urso andino, vaga solitário. Este é o único urso nativo da América do Sul e seu papel na preservação dos Andes é vital. Alimentando-se de frutos e plantas, o urso dispersa sementes raras por vastas extensões, regenerando as florestas de neblina que capturam a água e alimentam os rios abaixo. Cada passo do urso é um gesto de renovação. Cada fruta comida é um pacto silencioso com a continuidade da vida. Acima das montanhas, nas correntes invisíveis do vento, o condor dos Andes desenha círculos solenes no céu. Com suas asas majestosas, que podem alcançar mais de 3 metros de envergadura, ele é mais que um símbolo. É o espírito dos Andes em voo. Antigas civilizações como os Muiscas e os Quimbaias viam no condor um mensageiro entre o mundo dos vivos e dos deuses. Ainda hoje, sua presença é considerada um sinal de equilíbrio e força. O condor é o limpador dos Andes. Ao se alimentar de carcaças, ele impede a propagação de doenças e fecha o ciclo da vida de forma sagrada. Entre os vales e encostas, pequenas criaturas também desempenham seus papéis sagrados. O sapo dourado, uma espécie emblemática dos páramos, e as rãs de vidro, transparentes como cristais vivos, vivem próximas às fontes de água, monitorando a pureza do ambiente. Como sentinelas silenciosas, sua sobrevivência é um indicativo direto da saúde dos ecossistemas. Onde suas canções ecoam, a vida prospera. Onde elas silenciam, é sinal de alerta. A riqueza dos Andes não se limita às espécies visíveis. Sob o solo frio, raízes entrelaçadas de orquídeas, bromélias e frailejones mantêm a umidade vital para a floresta. Estas plantas ancestrais, adaptadas à altitude, desempenham uma função crucial. Capturam a névoa que sobe das planícies e a transformam em rios que descem serpenteando montanha abaixo, sustentando toda a Colômbia.
Mas os Andes não são apenas uma maravilha ecológica. São também o lar espiritual de povos que há milênios entendem o sagrado entrelaçamento de todas as formas de vida. Para comunidades indígenas como os Arhuacos, os Coguis e os Misaks, cada montanha, cada nevado, é um ser vivo, um guardião espiritual que merece respeito e oferendas. Eles ensinam que a terra não nos pertence. Somos apenas seus passageiros e guardiões temporários. Em rituais silenciosos ao amanhecer, xamãs e anciãos sobem montanhas com oferendas de folhas de coca, flores e sementes. Suas orações não são apenas pedidos, mas conversas com a natureza. Um compromisso renovado de proteger as águas, os ventos, os animais e as florestas. No entanto, o equilíbrio sagrado dos Andes está sob ameaça. A expansão de áreas agrícolas, a mineração descontrolada e as mudanças climáticas vêm corroendo lentamente esse mundo de gelo e nuvem. Os páramos, ecossistemas únicos que regulam o fornecimento de água para milhões de pessoas, estão entre os mais vulneráveis. Sem proteção, não apenas os ursos e os condores desaparecerão. As próprias cidades que dependem dos rios andinos enfrentarão a escassez. Mas onde há risco, também há resistência. Iniciativas de conservação lideradas por cientistas, comunidades locais e organizações ambientais buscam restaurar áreas degradadas e reconectar corredores naturais entre os páramos e as florestas. Jovens indígenas e camponeses assumem o papel de novos guardiões, levando adiante a sabedoria antiga com novas ferramentas e esperanças renovadas. Assim, nos Andes colombianos, cada neblina que sobe, cada condor que voa, cada passo silencioso do urso de óculos conta uma história profunda de conexão. Entre o céu e a terra, entre o passado e o futuro, entre o visível e o sagrado. Esta é a terra onde a vida não apenas sobrevive, ela celebra, dança e se renova a cada nascer do sol. Esta é a terra de conexões sagradas. E enquanto houver quem escute o chamado das montanhas, os Andes continuarão a ser o coração espiritual da Colômbia.